Ale, qual Cruzeiro será entregue ao Arthur Jorge a partir desse começo de semana? Farol baixo, né? O ruim de não ter jogo, se por um lado o treinador vai ter um tempinho aí pra longe disso, os atacantes do Santos marcaram tanto quanto os volantes. Então, claro que o Santos tem os seus méritos, mas essa parada com esses resultados, né? Com esses 8 primeiros jogos, você tá de farol baixo, né? Então a confiança vai lá embaixo. Vamos ver o que o Arthur Jorge pensou, né? Ou tá pensando para esse time aí, o que vai mudar. A verdade é que, mesmo com o Tite, ele já fazia ali as alterações. O Tite não ficou inquieto, né? Ele começa com o Gerson no banco, depois põe o Gerson no lugar do Christian, depois põe o Gerson no lugar do Lucas Silva, depois põe o Gerson no lugar do Arroio. Ele foi tentando, né? E acabou ganhando o Campeonato Mineiro, né? Pelo menos isso. Mas fato é que o time tá de farol baixo, né? Enquanto não conseguir uma vitória ou uma sequência e boas apresentações, o time não retoma a confiança. Não tem jeito, né? Porque o resultado e o desempenho pode trazer essa confiança, mas esses dias todos aí vão ser de farol baixo, viu, Cirilo? Fabrício, Cruzeiro que o Arthur Jorge vai pegar a partir dessa semana, a leitura que você faz desse momento e as necessidades principais já de imediato, Guerreiro. Um time destruído, um time que não fez uma grande atuação esse ano, né, Cirilo? A grande esperança do torcedor cruzeirense, eu me incluo também nisso, o Arthur Jorge pegar e fez o que fez igual o Renato Gaúcho, né? Que pegou o Vasco agora, a 5ª vitória seguida do Renato Gaúcho. E, cara, mudou o time, né? Só que você sabe quando você pega um time do Diniz, é isso que acontece, né? Geralmente os caras que não estão aguentando mais aquela pressão, os caras tão bravos pra caramba, porque o Diniz exagera muitas vezes, falta com respeito com os jogadores, mas parece que não é o caso aqui. O caso aqui é mais grave do que parece. Eu acho que o Portuga vai ter trabalho, porque assim, eles gostam de muita intensidade, eles gostam de jogador e assim, ele vai chegar aqui, ele vai imaginar um Botafogo, né, que ele pegou. E conseguiu fazer aquele ano mágico no Botafogo, só que ele tinha Luiz Henrique numa beirada, ele tinha Marlon Freitas, baita de um jogador no meio de campo, que pegada, o outro jogador que eu esqueci o nome agora também. Almada. Aí. Outro beirada que tinha também. O Almada. Que resolvia. Savarino. Olha aí. Isso aí é o que o português mais gosta. Você pode pegar os times portugueses que o português tem no Brasil, você vai ver uns beirada ali e 2 meio de campo pegada absoluta. Cruzeiro tá com essa dificuldade. Então assim, o português geralmente ele monta um time para funcionar coletivamente. Ele não monta time que vai liberar as peças individual, igual o Renato faz, que aí o jogador fica aqui, e aí o jogador tem que personalizar. Você vê um Vasco hoje jogando, que a mudança de postura, que o Diniz exigia muito mais coletivamente. E agora o Renato incentivou eles a ir pro drible, pro 1 a 1, aquela coisa que o Renato faz da boleiragem, cobrando os caras no treinamento, mas também deixando eles mais soltos. O Cruzeiro, não sei se tem essa capacidade de ter esses jogadores para resolver individual. Porque o que a gente vê hoje é um time querendo coletivo se apoiar um no outro, todo momento, para ninguém assumir a bronca, entendeu? Vamos dizer assim, se expor e sabe como é que é aqui o torcedor, como a torcida cobra, enfim, e não quer dar a cara, vamos dizer assim. Então, geralmente esses times portugueses demoram muito mais, porque vai ter estímulo novo de treinamento, isso é complicado, porque o corpo do atleta demora a responder um pouco e sofre muitas vezes por isso, e aí a gente tá falando de 10, 15 dias. Que vai ser praticamente quando voltar. Quando volta a perna já tá inchada. E aí tem mais uns 3, 4 jogos pra você implementar padrão de jogo. Porque agora não vai ter tempo igual pré-temporada de fazer um jogo amistoso, de fazer coletivo, que eles não fazem. Então, eles incentivam o time, por exemplo, a fazer muito mais. Eu quero um time com transição ofensiva. Então vai ser pequenos jogos condicionantes que os caras vão fazer. Nossa, eu tô quase falando igual o Roger, hein? Desculpa. Nossa, aí, gente. Esse joguinho reduzido, o Roger, campeão reduzido, eu vou te falar, hein? que aí isso induz o jogador a tomar decisão, aí ele visualiza naquele campinho, e aí pra ele fazer no jogo no campo grande, tamanho normal, mas só que ali ele consegue fazer muito mais ações e aquilo fica condicionado na cabeça e no coletivo da equipe, mas isso demora. Isso é 3 semanas fazendo para os caras pegarem o ritmo do jogo. E aí 3 semanas a gente já fez quantos jogos? O Cruzeiro já fez quantos jogos? Olha, a situação é preocupante. E depois, como o Ale falou, é Libertadores, é Bahia, é Palmeiras,
é só pedreira, cara. Então, assim, é preocupante a situação do Cruzeiro e o português aí, o Portuga Arthur Jorge, não vai ter vida fácil. Ale e Fabrício, vamos lá. A culpa é da imprensa e da arquibancada que tá esperando mais do que esse time entrega? Tô te perguntando por quê. Mas vocês estão fazendo... Não tô falando nada disso. Quem disse isso foi o técnico interino. Vocês entendem dessa maneira também? Nós estamos esperando mais do Cruzeiro? Cara, quem achou o jogo do Cruzeiro ruim, e foi ruim mesmo, né? Tem que ver a entrevista, né? Pra ter certeza que tem coisa pior do que o futebol do Cruzeiro, né? O Wesley Carvalho foi absolutamente lamentável, né? Eu acho até que passível de punição, viu? Porque ele só falou absurdo. Só falou besteira, impressionante. Transferindo culpa, falando da torcida. Poxa, pra você ter uma ideia, o Fabrício Guerreiro, nosso Fabrício, que é o bom, falou que o melhor do jogo foi a torcida e realmente, né? Uma torcida que tem vindo já, né? Mas vem com esse número de torcedores pro time que é o último colocado, que não ganhou nenhuma, que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, e dá esse show que deu aqui. Poxa, falar da torcida, falar da imprensa. A imprensa enalteceu o trabalho que foi feito e continua falando muito bem até da administração, da diretoria do Cruzeiro, que tem muitos acertos, muito mais acertos do que erros. Então, assim, cara, eu achei até que ele, não sei se ele fica entre o ingênuo e corajoso, né? Mas eu queria que ele tivesse essa coragem para mudar o time no intervalo, que faltou e depois ele demorou demais para mudar, viu? Não, é lamentável a coletiva do Wesley, né? Vou falar pra você, Wesley. Queria você estar aqui na minha época, que a gente ganhando de 3-0, e aí a torcida vaiava porque a gente tocava a bola de lado pra cozinhar o jogo, pra dar uma cadenciada, a gente era vaiado. Eu falava pra rapaziada, meu irmão, tem que ir pra cima. Agora você falar hoje, criou expectativa. O mínimo que você espera do Cruzeiro na temporada é criar expectativa que não fique em último lugar no Campeonato Brasileiro. De 24 pontos, você conquistar 4 pontos. Entendeu? Então isso foi lamentável. Você falar isso, e assim, eu fico muito preocupado, Ale, assim, a gente avalia a parte técnica aqui, a gente não tem acesso a vestiário e internamente, né? O dia a dia do clube. Mas aí quando acontecem umas situações como essa, é aí que eu fico preocupado, porque eu vivi 20 anos dentro de vestiário. Vivo convivendo no futebol. Então, aí você vê o jogador no final do jogo, empatando, vai aplaudir a torcida. Você acha que tá no Japão? No Japão era assim lá. Quando eu cheguei no Japão, perdemos 3 partidas lá, eu fui embora pro vestiário, os caras foram lá aplaudir. Aí teve reunião. O Fabrício é louco. Não, a torcida fez a parte dela, fui lá aplaudir. Mas no Brasil não funciona assim, cara. E aí queria o quê? Queria ir lá aplaudir e não ia tomar vaia, não? Cara, eu não sei que bolha que eles estão vivendo no vestiário. Aí sai o treinador, falar um negócio desse, falar da imprensa, cara, e falar também dos jogadores, né? Porque é tipo assim, cara, a gente é ruim e vocês criaram uma expectativa aí, a gente vai brigar na parte de baixo da tabela. Isso aí não existe também. Então, assim, ele jogou, nossa, no ventilador total pra tudo quanto é lado, né? E aí eu fico com medo do que se tá passando lá no vestiário. Porque a situação é crítica, é muito crítica. Quando eu joguei aqui, eu pontuei 6 pontos, em 6 rodadas eu já tava apavorado. Você imagina hoje 4 pontos. Como é que deveria ser o clima lá dentro? Tem que mudar muito isso aí. Os jogadores precisam dar uma resposta, comportamento, mas desse jeito, tratando desse jeito, olha, é pra rever realmente como é que tá sendo trabalhado, né? E aí ele fala, a gente vai passar por Arthur Jorge, assim como a gente fazia a avaliação do clube, a avaliação dos jogadores. Tem que ver. Eu acho que o Arthur Jorge vai ter um trabalho, irmão. Ele tem que chegar aí, ele tem que mudar tudo, ele tem que pegar assim, tomar conta de tudo, cara. Tomar conta de tudo mesmo e, sabe? Porque, infelizmente, a gente não quer que dê carta branca, tudo, mas a gente tá vendo ali que tá tendo muita coisa errada. Tá aí, erro de confusão na hierarquia, quem tem que reportar quem, jogador tem que reportar quem, tem que agradar quem. Cara, tá complicado e Arthur Jorge vai ter trabalho assim, e só vai ter agora, né, Ale? Porque depois o pau tora, é jogo a cada 3 dias. Em um mês, o Cruzeiro vai fazer 9 jogos. É muito preocupante porque vai ter a parada agora por causa da data FIFA, depois volta, joga em casa contra o Vitória e joga contra o São Paulo lá no Morumbi.
Ale, você dizia justamente sobre essa história que eu falei sobre calendário, né? Eu falei aqui que o Mirassol ano passado teve uma competição só para jogar e que nesse ano também vai tendo muita dificuldade nesse começo de ano. Está também na zona de rebaixamento, confirmando esse posicionamento de zona de rebaixamento nesse momento com a derrota pro Vitória. E não classificou entre os 8 no Paulista, né? Porque faz muita diferença. Aí todo mundo vai parar agora, né? Com a data FIFA, aí o Cruzeiro joga contra o Vitória, joga contra o São Paulo, aí é Barcelona lá em Guayaquil. Aí volta, recebe o Bragantino. Aí já tem a Libertadores de novo contra a Universidade Católica. E vai sendo assim, né? Porque depois pega Bahia, Palmeiras e Boca Júnior. Então, não dá pra fugir à realidade que ele não vai jogar todos os jogos do Brasileiro e todos os jogos da Libertadores com a mesma formação. Então vai ter que rodar o time em algum momento no Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores é prioridade. Até pensando em conquista, evidentemente. Como é que você vai poupar o time no Brasileiro estando na última colocação, né? Então tem esse aspecto também. Você sabe que o Fabrício sempre fala de muito amiguinho, né? E realmente, às vezes, eu acho que falta um pouco mais de pulso para essa direção. Hoje, eu não ia falar nada, mas é que eu acho que tem a ver. Eu acho que a gente pode discutir também esse aspecto. Fabrício Bruno ganhou uma placa antes do jogo. Não sei se foi 100 jogos, foi alguma coisa aí que ele ganhou uma placa antes do jogo. 100 jogos. O time é o Lanterna, a pior defesa. O Fabrício Bruno fez o pior jogo dele hoje. Eu acho que com a camisa do Cruzeiro, mas em muito tempo. Será que é o momento de homenagear o zagueiro que não tá jogando nada, que o time é a pior defesa, que não ganhou e é o Lanterna do campeonato? É o momento de fazer essa homenagem? É o momento de fazer essa homenagem? Por exemplo, o Wesley vem e fala que a culpa é da torcida, da imprensa, que não sei. Alguém tem que chegar e falar assim, ó, o Wesley vai ficar sem falar o resto da vida. Sabe? É muito amistoso. É um clima muito amistoso. Não sei se pela inexperiência do filho do Pedro, porque o Pedro é apaixonado por essa turma. Não sei, mas é muito... O Matheus Pereira, ele ficou 1 ano para conversar sobre a renovação dele. Aí o staff dele foi conversar depois que ele já podia assinar um pré-contrato. Ô, amigão, aí não. Porque fica feio, né? Fica muito na cara, porque eu amo o Cruzeiro. 1 ano que o Cruzeiro tava procurando você para renovar. 1 ano. Em 1 ano você não podia sentar 1 minuto com o teu staff, quem cuida da tua carreira, não podia sentar 1 minuto com o Pedrinho para falar, ó, é isso aqui que eu quero e tal. Não, esperou vencer o prazo para ele poder assinar o pré-contrato para poder enfiar a faca. Tudo bem, é um direito, ele joga muita bola, tá certo. Só que, meu amigo, se você pediu o que você quer e o teu presidente deu, mata um leão por jogo. E assim por diante. Eu acho que esse ponto o Fabrício tem razão. Eu acho que em alguns momentos é muito amistoso. Muito bonzinho, muito... E aí o jogador deita, cara. O jogador percebe a brecha e deita, cara. Porque tem algumas situações que não dá pra engolir não, você me desculpa. Fabrício, leitura que você faz, cara, nesse pós-jogo 7K-Bet, sobre essa história toda, né? Sobre essa zona mista, sobre as falas, sobre as interpretações, sobre posturas. Porque, cara, o Cruzeiro, nós estamos falando de um time que tem 4 pontos em 8 jogos. É o único time que não venceu no Campeonato Brasileiro ainda. Não dá pra tratar com normalidade, com naturalidade, Fabrício? Não dá. Eu acho que a torcida fez muito bem em cobrar esse time mesmo. Tem que ser cobrado, cara. E o pessoal veio, né, falou, né, o próprio Fabrício Bruno falou que, não tivemos paz esse ano. Cara, não existe isso aí no futebol, cara. Futebol, assim, você conquista a paz. E você joga bola, quando você joga bola, você tem que saber que vai enfrentar isso. A não ser que você queira jogar num time pequeno. Time médio, que vai brigar debaixo da bola. Agora, Cruzeiro, já foi aquela época. Cruzeiro, reconstrução, esquece essa desculpinha que usaram muito tempo. Né? E aí não adianta, né? E aí acabam entrando nessa onda, igual a gestão passada também errou. Alguns pessoas ligadas a outra gestão que estava aqui no Cruzeiro também era essa. Essa torcida tem que ser reeducada. A torcida do futebol brasileiro tem que ser... Esquece, irmão. Isso aqui é futebol sul-americano, é Brasil, é Cruzeiro. Cada time tem sua cultura, é diferente a cultura aqui dentro do Atlético. O Atlético Mineiro tem uma cultura, o Cruzeiro tem outra e São Paulo, os 4 times são tudo diferentes, no Rio de Janeiro a mesma coisa.
Então você mudar, não, cara, você tem que se adaptar à cultura. E a cultura do time do Cruzeiro é um time vencedor, cara. E tem que ser mudado isso aí. Essa cobrança, essa postura. E aí acaba que entra no que o Ale falou, sabe? E no futebol, meu irmão, tem malandro pra caramba. Gente, vocês estão me escutando? Eu desde os 15 anos que eu vivo em vestiário, eu vivi mais em vestiário e com jogador de futebol do que minha família. Cara, que tem de malandro no futebol. E aí é malandro jogador, é malandro empresário, é tudo. E você tem que ter uma leitura, porque senão os caras deitam mesmo. Jogador quer muleta, jogador não quer pressão, entendeu? Quer desculpa. Tem que ser cobrado, cara. Pô, cara, você joga futebol, você sabe pra isso. A vida de um jogador de futebol é maravilhosa. E eu, porra, cara, eu sinto saudade pra caramba dessa vida. E eu sinto até saudade da pressão. Mas pressão é pressão porque você joga em time que conquista, em time que tá pra brigar por cima da tabela. A partir do momento que eu comecei a cair em times que não brigavam mais por nada, eu não briga pra estar entre os 4, não tem graça, não tem graça. A vida perde o sentido, o jogador de futebol perde o sentido, sabe? A graça, aquele frio na barriga. Então, cara, a gente tem que ser cobrado mesmo e os jogadores têm que se cobrar e têm que passar por isso. Para que esse negócio, vocês não estão na Europa, que perde e ganha a mesma coisa. Hoje foi pior que a Europa, parecia Japão. Pataram um jogo, último colocado, 4 pontos, vocês vão no meio do campo aplaudir o torcedor. Misericórdia, velho. Eu vou falar pra você, eu tô aqui trabalhando tudo, mas eu sou torcedor também. Eu sou torcedor, eu me seguro aqui pra caramba. Porque o que essa torcida hoje fez, cantar, empurrar o time, vocês não inspiram nada dentro de campo, cara. Vocês não são um time inspirador. A torcida aplaudiu, você viu? Aplaudiu um menino. Perdeu aquele gol lá que poderia ter feito, né? Faltou fome pra fazer aquele gol nele. Depois ele deu um pique desesperado ali. Pô, a torcida aplaudiu. Será que vocês não fizeram leitura ainda? Ninguém tá cobrando muita coisa. Tá cobrando entrega, raça, empenho e que os resultados venham. Porque não é gerar expectativa, viu, Wesley? Não é expectativa não, a gente não quer muita expectativa. Expectativa é você começar o ano não saber que você vai disputar um rebaixamento. E é isso que o Cruzeiro está disputando nesse exato momento. Será que esses jogadores não acompanham os outros jogos no Campeonato Brasileiro? A concentração fica fazendo o quê? Você não vê um Palmeiras competir ontem? Você vê um Palmeiras e São Paulo ontem jogar? Você vê um Flamengo jogar? Você vê o Bahia jogar, que hoje perdeu, mas você vê os caras competir? Você vê um Red Bull jogar? Nossa, tá muito abaixo. O próprio ontem, Atlético Mineiro e Fluminense, olha o tanto que competiram, cara. Atlético Mineiro pegou o caminho. Tá na mesma situação que nós. Pegou o caminho de como é competir. Não tem outro caminho. É sacrifício, gente. Não existe você montar um time. Pode vir quem for aqui, ó. Pode pegar tudo jogador de 30 milhões de euros. Se não tiver entrega, não ganha, tem que ter sacrifício. Eu sei, eu participei, eu joguei bola. Eu sei, foram poucos jogos que eu consegui vencer sem ter aquele cansaço. É gostoso, você quer todo jogo isso, mas infelizmente são pouquíssimos jogos na carreira que você não vai sair cansado, que você já não chega em casa louco pra fazer uma banheira de gelo. Entendeu? Não torce pra passar logo os 2 dias de dor no corpo, pra você voltar mais ou menos ao 100% fisicamente. Cara, é praticamente impossível. Agora, se você tá com essa cabeça, gente, vocês estão vivendo num mundo errado. Vocês estão vivendo aí um metaverso aí que eu não tô entendendo onde é que vocês estão, cara. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!